Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E essa obra é lançamento, acabou de sair, tá quentinha, acabou de sair do forno. Guia ilustrado sobre o apóstolo Paulo, a vida, o ministério e as viagens missionárias. E o fator que é mais interessante aqui nesse livro, eu tenho várias obras sobre Paulo, inúmeras obras, mas isso aqui me chamou a atenção porque ele é ilustrado e eu vou mostrar para vocês, tá? Quem sabe eu posso até fazer 2 vídeos aí para vocês dessa obra, detalhando ela, detalhando, esmiuçando, como eu sempre faço aqui com todas as obras que eu indico. Então, lançamento, acabou de sair. E essa obra é do Alan Band. Alan Band, ou Band. Eu não conheço esse teólogo, estou conhecendo agora, através dessa obra. E ele, vamos mostrar aqui para vocês, ó, é doutor em Novo Testamento, tá? Pelo Baptist Theological Seminary, é professor de Novo Testamento e de grego no New Orleans Baptist Theological Seminary, se eu pronunciei errado, perdão, onde ocupa a cátedra Robert Hamblin de exposição do Novo Testamento. Ele também conduz regularmente visitas de estudo acadêmico na Turquia e em Israel. Então, mestre no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, né? Na teologia de Paulo. Maravilhoso. Então vamos aqui, ó. É uma obra. Você tem aqui a capa, a Vida Nova, não mexeu. Se você ver aí a obra em inglês, é a mesma capa, tá? É a mesma capa. Olha só, que você tem aqui na capa, ó, as cidades onde Paulo passou, tá vendo aqui, ó? Tessalônica, Bereia, Corinto, o porto de Corinto, Cencreia, Atenas, Troade, Mileto e por aí vai, ó. Show de bola, show de bola. Essa obra tem um total, ela é bem, ó, as páginas, tá? São grandes as páginas. E ela, no total, ela tem aqui, ó, sai aqui, 200, aqui, ó, 217, 18, 218 páginas. 218 páginas. Aqui tem a biografia, né? O currículo completo dele. Aqui está a foto dele. Ele é novo, né? Alan Band. Tá? Eu não vou ler o currículo dele. Então tá aqui todo o currículo dele. O cara tem um currículo fantástico, tá? Professor de Novo Testamento, doutor em Novo Testamento, né? Também é um especialista aí em Paulo, nas cartas de Paulo. Tá? Estou conhecendo ele agora, não conhecia esse camarada, esse teólogo. E, de fato, essa obra chegou para acrescentar mais ainda, né, as minhas outras obras que eu tenho aqui sobre Paulo. Essa obra, gente, foi lançada em inglês em 2021. Então, essa obra é nova, né? Vai fazer 3 anos aí que foi lançada em inglês aqui, ó. Foi lançada em 2021 pela Baker Books. Essa Baker é muito famosa, né? Muito famosa, lança muitas obras. E agora a primeira edição, né? Que acabou de sair, pela Vida Nova. Aqui você vai ter o sumário. E o sumário é dividido em 4 partes. Ele começa aqui com agradecimento,
reduções de referências bibliográficas, introdução. Aí parte 1. A parte 1 ele vai trabalhar criação e formação, conversão e ministério inicial de Paulo. Tá? Então, nascimento, a cidadania romana de Paulo, a família de Paulo e por aí vai. Ó, primeiros anos em Tarso, em Jerusalém, Paulo e a experiência na estrada de Damasco, o início do ministério de Paulo em Jerusalém, Cilícia e Síria, que é a parte 1. A parte 2 ele vai trabalhar o ministério de Paulo em Chipre e na Galácia, que aí ele vai trabalhar aqui a primeira viagem missionária. Aí você tem de Antioquia a Chipre, Galácia, esses dois subtópicos aqui ele trabalha. Na parte 3, ele vai trabalhar o ministério de Paulo na Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor, e as igrejas que Paulo fundou, né, nesses lugares. Aqui, aí você tem a segunda e terceira viagens missionárias. Aí aqui você tem o Concílio de Jerusalém e o início da segunda viagem missionária de Paulo, de Antioquia a Alexandria da Troade, Macedônia. Aí você tem as cidades de Filipos, Tessalônica e Bereia. Depois você tem Acaia, que é na Grécia, Atenas e Corinto. Depois da terceira viagem missionária de Paulo, de Éfeso a Mileto, onde ele passa por Éfeso ali, né? E a parte 4, você tem Paulo na prisão, de Cesareia a Roma. Paulo, de Cesareia a Roma, preso em Jerusalém e encarcerado em Cesareia. Últimos anos de Paulo, Roma. Então você tem aqui notas e créditos das imagens. Tá? Ele começa com os agradecimentos. Aqui reduções de referências bibliográficas, né? Reduções de referências bibliográficas, aqui, dicionários que ele usou, dicionários que nós não temos em português, né? Como esse aqui, ó, The Oxford Dictionary of the Christian Church, tá? Isso aqui também, ó, Anchor Bible Dictionary, nós não temos também. Então tem muitas obras ainda que não foram traduzidas, né? E talvez nunca serão. A introdução a essa obra. Ó, ele fala aqui, ó, este guia ilustrado sobre o apóstolo Paulo propicia uma visão aprofundada da vida e do ministério do apóstolo, fornecendo antecedentes históricos, culturais e geográficos de todas as pessoas, lugares e eventos relacionados a ele. Tá? Foi dada uma atenção cuidadosa às datas, com o propósito de entender com precisão o contexto histórico e cultural da vida e do ministério paulinos. A mesma atenção foi dada aos locais, a fim de oferecer uma vívida imagem do mundo em que o apóstolo viveu. Como é um guia ilustrado, procurei incluir muitas imagens e mapas para ajudar a trazer o mundo de Paulo à vida. Então você vai viajar com Paulo em suas viagens missionárias através dessa obra aqui, ó. Destaco também as muitas pessoas do círculo paulino, companheiros de ministério e amigos. Com demasiada frequência, Paulo é visto como um obreiro solitário que trabalhava primordialmente sozinho. Nada poderia estar mais longe da verdade. Ele tinha uma vasta rede de contatos, porque ninguém faz a obra de Deus sozinho. Ninguém. Nem Jesus fez. Ele chamou 2 apóstolos para andar com ele. Então, ele tinha uma vasta rede de contatos, viajava e trabalhava com dezenas de pessoas ao mesmo tempo. O apóstolo mobilizava pessoas para irem a outras áreas, evangelizar e discipular. Ele enviava Timóteo, enviava Tito, enfim. Lucas, Timóteo
Epáfras, Tito, Febe e muitos outros foram essenciais para o ministério de Paulo. Por isso procurei lançar luz sobre esses indivíduos e grupos, sempre que fosse relevante. O objetivo deste livro é fornecer, de uma forma vívida e envolvente, os principais contornos da vida, das viagens, do ministério, da prisão, dos sofrimentos e da morte de Paulo. Ah, maravilhoso. Aí ele começa aqui com a parte 1. Criação e formação, conversão e ministério inicial de Paulo. Você já tem o primeiro mapa, né? Primeiro guia ilustrativo, e todos são coloridos, né? Isso que é maravilhoso. Aqui, ó, mapa das províncias romanas que mostram as cidades de Tasso e Antioquia. Tasso é onde Paulo nasceu. Então, uma cidade rica, né, famosa. Paulo nasceu em uma família rica, né? Família rica. Aí vem aqui, ó. Primeiros anos em Tasso, em Jerusalém, onde ele vai falar do nascimento. Paulo, também conhecido como Saulo, nasceu em Tasso, na atual Turquia, por volta do ano 5 depois de Cristo. A data exata não pode ser determinada, mas 5 depois de Cristo se baseia em algumas referências à idade de Paulo e em boas deduções à moda antiga. A primeira pista para a idade dele encontra-se em Filemon, versículo 9, texto no qual ele se refere a si mesmo como um homem velho, ou um ancião, que é a palavra grega presbites, ancião, idoso. De acordo com a tradição judaica, um homem era considerado ancião ou idoso aos 60 anos. Se Paulo estivesse no final dos 50 ou no início dos 60 anos, quando escreveu Filemon, em algum momento no início dos anos 60, depois de Cristo, então teria nascido nos primeiros anos do século I, depois de Cristo. Por isso que ele coloca o ano 5, né, como uma provável data, né, do nascimento do apóstolo. Quando Saulo é apresentado em Atos, capítulo 7, versículo 58, no julgamento de Estevão, Lucas o descreve como um jovem, que é a palavra grega neânio, termo que normalmente se refere a um homem solteiro, com idade entre 25 e 35 anos. Provavelmente ele estava na casa dos 20 e tantos, ou 30 e poucos anos. É possível que tenha atuado como promotor nesse julgamento, o que pode ser o motivo pelo qual aqueles que apedrejaram Estevão deixaram seus mantos aos pés de Saulo. De acordo com a tradição judaica, um homem precisava ter 30 anos para ser investido de autoridade, como líder religioso. Portanto, parece seguro concluir que Paulo tinha pelo menos 30 anos, ou estava muito próximo disso. O martírio de Estevão ocorreu por volta do ano 34 ou 35 depois de Cristo. Não muito tempo depois da crucificação de Jesus, em 7 de abril de 33. Embora não possamos chegar a uma data definitiva para o nascimento de Paulo, podemos concluir com segurança que ele nasceu na primeira década do século I, o que o torna poucos anos mais jovem do que Jesus. Aí ele vem aqui, ó, judeu de Tarso. Vai falar do seu nascimento, que Paulo ele falou, Lucas registrou que ele era fariseu. Ele fala também lá na carta aos Filipenses, tá? Judeu de Tarso. Ele vai trabalhar a formação rabínica de Paulo, né? A formação farisaica de Paulo. E aqui você tem a começar as fotos, ó. Bastante fotos, tá? Como isso aqui, ó, a menorá, proveniente do lintel da entrada de uma sinagoga em Estemos, Israel, tá? Menorá, aquela, ou também chamada de candelabro, né? De 7 pontas, que era usada lá para iluminar o tabernáculo, depois o templo, né? Depois do templo. E aqui você tem
ele coloca a linha do tempo do ministério e cartas de Paulo, tá? Para você entender melhor. Começando aqui com a conversão dele, ano 30, tá? E vai até a morte dele. Tá? Olha só, maravilha. Você vem aqui, você tem as viagens, as cartas, e ele coloca que Paulo morreu no ano 68 depois de Cristo. Paulo é executado por Nero, tá? Em 70 você tem a destruição do templo e da cidade de Jerusalém por Tito, o general Tito. General Tito, que depois irá se tornar imperador. O judeu de Tarso. Ele vai fazer uma exposição fantástica aqui da formação rabínica e farisaica de Paulo, tá? Paulo nasceu em uma família judia devota, a qual se assegurou de que ele seguiria as exigências da Torá, também conhecida como Pentateuco, pois abrange Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e as tradições dos ancestrais. Paulo descreve sua herança e origens judaicas assim: circuncidado no 8º dia, da nação de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, nascido de hebreus. O que ele quer dizer com isso? Eu sou um judeu puro. Ele era um judeu puro. A sua mãe era judia e o seu pai era judeu. Por isso que ele fala hebreu de hebreu. Quanto à lei, fariseu. Filipenses 3,5, né? O fato de ter sido circuncidado no 8º dia indica claramente que seus pais eram judeus praticantes que seguiam a Torá. Não fica claro se o pai dele era fariseu, mas é perfeitamente possível que Paulo quisesse dizer isso quando falou: eu sou fariseu, filho de fariseus, em Atos 23:6. Se seu pai era um fariseu, então sua família era possivelmente de classe média, mas teria escolhido um estilo de vida frugal e simples. A herança judaica de Paulo também é enfatizada pelo fato de ele ser um israelita da tribo de Benjamim. Por isso que o nome dele é Saulo, né? Nome judaico. Paulo é o nome romano. Ele tinha dupla cidadania. E o pai dele colocou o nome dele Saulo para homenagear o primeiro rei de Israel, Saul. Saul também era da tribo de Benjamim. Então o pai dele coloca Saulo para homenagear o primeiro rei de Israel, Saul. A herança judaica de Paulo também é enfatizada pelo fato de ele ser um israelita da tribo de Benjamim. E como tal, provavelmente seu nome foi inspirado no nome do ancestral mais famoso da família, como eu falei para vocês aqui, ó, o rei Saul. Além disso, como hebreu de hebreus, ele cresceu falando aramaico e lendo hebraico. E Paulo falava aramaico, falava hebraico, evidentemente, falava o latim, tá? Um idioma romano, que ele era cidadão romano, e ele também falava grego. Então aí 4 idiomas Paulo falava: aramaico, hebraico, latim e grego. Então era um poliglota. Tá? Ele cresceu falando aramaico e lendo hebraico. Essa herança é bem mais do que mera aflição étnica ou religiosa. Ela é fundamental para definir quem ele é como pessoa, como ele vivia, em que acreditava e como se relacionava com o mundo ao redor. Essas questões identitárias eram ainda mais pronunciadas para os judeus da diáspora, que viviam fora de Israel, né? A diáspora judaica eram judeus que viviam fora de Israel, fora da Palestina, tá? E moravam em comunidades gentias. Desde seus primeiros anos, Paulo sentiu profundamente os desafios de ser um judeu em Tarso. Os membros judeus da família de Paulo também eram cidadãos romanos. Sabemos disso por Atos, em que ele afirma: sou um judeu de Tarso da Cilícia, cidadão de uma cidade importante. Tarso era a principal cidade da província romana da Cilícia, localizada a poucos quilômetros
da costa do Mediterrâneo ao longo do rio Cídnus. Ela só é mencionada na Bíblia em conexão com Paulo. Está aqui os textos. Embora alguns tenham associado Tarso com a Tarsis do Antigo Testamento, a maioria dos estudiosos concorda que são dois lugares diferentes. A antiga Tarso era uma cidade. A antiga Tarso era uma cidade populosa, próspera e com importância própria. A leste era ladeada pelos montes Tauro, escarpados e cobertos de neve, embora a porção oeste da Cilícia fosse plana e muito fértil, com vinhedos exuberantes e campos em que eram cultivados diversos tipos de grãos e linho. Tá? Aí vai. Nela havia uma robusta indústria têxtil que produzia tecidos de linho, mas a cidade era mais conhecida pelo tecido grosso, áspero e resistente, feito de pelo de cabra, que se chamava silício, usado para fazer tendas e outros itens. Aí entra a profissão de Paulo. Ele aprendeu aqui, a fazer tendas. Tá? O ofício de Paulo como fazedor de tendas provavelmente era um ofício de família que ele praticava em Tarso e continuou a ser uma fonte de renda durante suas viagens. Olha só. Então ele vai detalhando aqui, detalhando. Tá? E aqui você tem fotos, mais fotos, como a antiga rua e mercado de Tarso. Tudo colorido, tá? Planícies férteis perto de Tarso. Olha aqui as planícies. Aqui você tem cabras de pelo preto, usado para fazer um tecido chamado silício, que era o tecido que Paulo fazia. E ele aprendeu seus pais. Tá? Aqui ele continua falando. Aqui você tem um camafeu com a imagem de Otávio Augusto, o imperador, primeiro imperador romano. Depois ele vai trabalhar aqui, a cidadania romana. Depois, gente, eu vou fazer outro vídeo, vou ter que fazer outro vídeo. Um vídeo só não vai dar não, tá bom? 2 vídeos aí para vocês. Cidadão romano, ele vai trabalhar. Como Paulo conseguiu a sua cidadania romana? E ele fala que ele teve de nascimento, já nasceu, ele não pagou. Então seus pais eram cidadãos romanos. Tá? Não sabemos como seus pais conseguiram isso, porque Paulo não relata. Mais de uma vez Paulo invocou em seu favor o fato de ser cidadão romano, chegando até mesmo a especificar que era cidadão por direito de nascimento. Os pais eram obrigados a registrar a criança até 30 dias após o nascimento para obter o reconhecimento legal da cidadania dela. Embora os cidadãos pudessem levar consigo a documentação para provar a cidadania, em geral, a alegação de cidadania era confiável, pois a pena por se passar por um cidadão romano era a morte. Os cidadãos romanos desfrutavam de prestígio e privilégio muito superiores aos do restante da população do império. Por exemplo, se o cidadão romano fosse condenado à morte, ele não poderia ser morto por uma morte violenta, como a morte de cruz. Por isso que Paulo, segundo a tradição, ele foi decapitado, porque a pena para o cidadão romano, a pena de morte, era a decapitação. Tá? Os direitos básicos da cidadania romana eram o direito de apelar, o direito de votar em assembleias e o direito de escolher entre ser julgado no local ou em Roma. Os cidadãos romanos também estavam protegidos de receber formas degradantes de punição, como acabei de falar. O imperador Augusto promulgou uma lei, a Lex Iulia de Uni Publica, que proibia qualquer magistrado investido do direito de aplicar a pena capital, de matar, açoitar, acorrentar ou torturar um cidadão romano, se este apelasse. O magistrado que desconsiderasse o recurso de apelação e executasse a pena capital era culpado de assassinato. Mais importante ainda, os cidadãos romanos eram isentos da morte por crucificação. Então veja que informações maravilhosas, gente.
sobre a cidadania romana. Tá? Eram isentos da morte por crucificação. Somente podiam ser executados por decapitação, como falei para vocês. Como cidadão, Paulo tinha um status no mundo romano jamais concedido a quem não fosse cidadão. O fato de ele ter os nomes Saulo e Paulo também aponta para a cidadania romana, pois os cidadãos romanos usavam uma fórmula de 3 nomes, que em latim é tria nomina, que consistia em praenomen, nomen e cognomen. O praenomes, nomen era como o primeiro nome. O nomen era o sobrenome da família. E o cognomen correspondia ao nome do meio de nossos dias. Tá? Seus pais lhe deram o nome Saulo, bem judeu como primeiro nome. Tá? Praenomen. Não está claro porque eles teriam lhe dado o nome romano Paulo, que era relativamente raro. Tá? Aí ele vai explicar. E é interessante que nós não sabemos, gente. Nós só sabemos 2 nomes de Paulo. Né? O nome de nascimento, Saulo, e o nome dele romano, Paulo. Tá? Nós não sabemos os 3 nomes dele. Só 2, na verdade. O último nós não sabemos. E aqui, ó. Tá aqui, ó. A trianomina, né? Fórmula de 3 nomes. O primeiro nome, coloca aqui, Marco. O segundo nome, o sobrenome de família, Túlio. E o cognome, que é o nome do meio, Cícero. Então, Marco, Túlio, Cícero. Lúcio, Sérgio, Paulo. Saulo, Paulo. O sobrenome da família não tem. Não tem. Nós não sabemos o sobrenome da família de Paulo. Não sabemos. Ele coloca aqui, ó, bem detalhado. Se nós soubéssemos, tá, a gente daria para puxar toda a linhagem de sua família. Então, o sobrenome da família dele nós não sabemos. Só o primeiro nome, tá, e o nome do meio. Primeiro nome Saulo e o nome do meio Paulo. E aqui você tem, ó, mais uma foto. Ó, diploma em bronze de concessão de cidadania romana. Paulo possivelmente dava com isso aqui, ó, com esse tablete, uma caixinha de argila, aonde ele usou várias vezes, né, para provar que ele era cidadão romano. Tá? Olha o tanto de informação que essa obra traz, essa obra traz, essa obra fala. É que ele continua falando sobre o nome de Paulo. Tá? Eu vou parar por aqui por causa do tempo, mas irei fazer o segundo vídeo. Tá? Então ele trabalha aqui na primeira parte todas essas questões. Criação, formação, por aí vai. Depois ele vem aqui, ó, fariseu de fariseus. Que escola Paulo pertencia? Paulo era da escola de Hillel, a escola de Shammai. Ele vai explicar aqui. Aqui você tem a Jerusalém do século I, o mapa. Tá? Todos os mapas, ou melhor, todas as fotos são coloridas. Todas as fotos. Essa parte aqui é importantíssima, viu? Eu não vou ler por causa do tempo. Fariseu de fariseus. Na verdade, todo livro é importante. Aqui você tem uma foto de judeus ortodoxos orando diante do muro das lamentações em Jerusalém. Aqui você tem uma moeda, um tetradracma, moeda de valor equivalente a 4 dracmas, de Antíoco IV Epifânio. O jovem rei é retratado como um deus sol, né? Como uma divindade. Vamos continuar aqui, ó. Aqui você tem um mapa, locais mencionados em Atos, capítulo 6, versículo 9, de onde se originaram os membros da sinagoga dos libertos, com destaque em amarelo. Cilícia, Alexandria, Cirene e Ásia. Aqui você tem, ó, o local do apedrejamento de Estevão, segundo a tradição. Aqui é a foto do local. Tá? E aqui você tem o arco romano, né? Quando os generais ganhavam, venciam as guerras e voltavam, esses arcos eram construídos
para mostrar a vitória, o poder de Roma. Aqui é o arco romano na rua direita, em Damasco. Em Damasco. Aí vem o capítulo 2. Paulo e a experiência na estrada de Damasco. Tá? E eu vou parar por aqui, que eu estarei fazendo o segundo vídeo dessa obra, dando mais detalhes para vocês, tá? Das viagens missionárias, das cartas, mostrando mais fotos para vocês. Tá? Cheio de fotos coloridas, tops, tá? E estarei mostrando para vocês no segundo vídeo. Se vocês gostaram desse review, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.